Olá, meu nome é Jardina Silva, acadêmica do curso de Licenciatura em Química na Unifap. Apresentarei meu projeto intitulado Contaminantes Ambientais na Bacia do Rio Amapari, Estado do Amapá, Brasil, sob a orientação do professor Alexandre César Florentino, na modalidade PIBIC, pelo CNPq. A poluição do solo e dos sistemas aquáticos por metais pesados é um fator que influencia na qualidade ambiental e constitui um perigo próximo à intoxicação humana. No decorrer dos anos, diversos estudos têm sido realizados para avaliar os possíveis impactos ambientais associados ao aumento de concentração de metais pesados no ambiente aquático na região amazônica. O Amapá ele tem registro de contaminação por vários metais nas suas principais bacias hidrográficas, como, por exemplo, podemos citar a bacia do Rio Cassiporé, estudado por Lima et al. Em 2015, Rio Araguari, estudado por Viana et al. Em 2020, o Rio Jari, estudado por Venturieri et al. Em 2017, e o Rio do Igarapé de Fortaleza, estudado por Souza, 2021. Os peixes são excelentes bioindicadores, pois respondem às condições de estresse, ajustando seu metabolismo celular e vários mecanismos de defesa, e dessa forma ele pode revelar um potencial mutagênico e genotóxico do ambiente. Por isso, foram selecionadas duas espécies de peixes, que são o Bolagerella cuvieri, conhecido popularmente como pirapucu, como vocês podem ver na figura 1, e o Oples aimaria, conhecido como trairão, como vocês podem ver na figura 2. Devido aos seus hábitos carnívoros, essas duas espécies elas são severamente impactadas pela contaminação e bioacumulação de metais pesados ao longo da cadeia trófica, em áreas de mineração e garimpagem. Com isso, o projeto ele tem como objetivo avaliar a presença de alguns metais, que são o zinco, o cobre, ferro, mercúrio, cromo, níquel, cádmio, chumbo e manganês, na água e nessas duas espécies de peixes na bacia do Rio Amapari, que é um afluente do Rio Araguari no estado do Amapá, e comparar os dados obtidos com os limites estabelecidos pela legislação nacional e internacional. A coleta ocorreu no mês de setembro de 2020, em 3 pontos do Rio Amapari. Os peixes foram coletados usando malhadeiras de 50 metros, com malhas de 25, 50 e 70 centímetros. Após a captura, os peixes foram imersos em água gelada para reduzir sua atividade metabólica e, em seguida, sacrificados para a coleta de tecidos. Este projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Unifap e pela CISBio. Na biometria e triagem foram obtidos o comprimento total e o comprimento padrão. Para isso foi utilizado o ictiômetro. O peso de cada indivíduo foi obtido por uma balança digital expressa em gramas, e em seguida partiu-se para a abertura dos espécimes. Foram filetados e colocados em uma placa de Petri o músculo, as brânquias, os fígados e a gônada dos peixes. Em seguida foram colocados a 80 graus Celsius por 3 horas na estufa para a desidratação dos tecidos. Em seguida, esse material foi macerado com a ajuda desses utensílios e peneirado. Logo após, ele foi pesado 1 grama para análise de concentrações de metais. Para a coleta de água nos pontos, foram utilizados frascos de polietileno com capacidade de 1000 ml em duplicata. Adicionou-se 1 ml de ácido nítrico nas amostras para a conservação de suas propriedades. Em seguida, foram conservadas em caixas térmicas com gelo e transportadas até o laboratório. Já no laboratório, as amostras foram homogeneizadas e retiradas 100 ml para análise. Para a análise das amostras de tecido da água, foi utilizado o espectrofotômetro de absorção atômica, com atomização de chama para estimar as concentrações de zinco, cobre, ferro, cromo, níquel, cádmio, chumbo e manganês. Para determinar o mercúrio total presente nas amostras estudadas, foi usado um gerador de hidreto acoplado com espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente. E para análise estatística, foi usado o programa RStudio para determinar a média e desvio padrão dos metais pesados para cada amostra. Nas análises de contaminantes na água do Baixo Rio Amapari, detectou-se que os metais cádmio, cobre, mercúrio e chumbo apresentaram níveis acima dos limites máximos recomendados pela legislação Conama 2005 e pela Organização Mundial da Saúde 2017, como vocês podem ver na tabela 1. Corroborando com o trabalho de Lima et al. Em 2015, realizado no Rio Cassiporé, na região do Lourenço, onde ele apresentou níveis de metais elevados na água. Nesta região, o estudo comprovou o impacto forte de atividades de garimpagem, mineração e extração ilegal de minérios. Assim,
Assim como Viana e colaboradores de 2021 também constatou essa contaminação, onde os metais mercúrio e cádmio tiveram valores acima do permitido na água do Baixo Rio Amapari. Já os demais metais, como o cromo, o ferro, o manganês, o níquel e o zinco, estão dentro dos limites recomendados pela legislação. Para análise de tecidos, apenas o cádmio apresentou alto nível no fígado e nas glândulas de pirapucu. Já no trairão, a alta concentração se deu nas brânquias, fígados e gônadas. Esses valores obtidos ultrapassaram os limites estabelecidos pela Anvisa 2013 e FAO 2009. O fato de o fígado apresentar maior concentração de metais neste estudo possivelmente é determinado por esse órgão ser metabolicamente ativo, possuindo facilidade em acumular, se tornando um fator preocupante, pois o acúmulo desses metais nos peixes pode ocasionar alterações na sua estrutura devido à toxicidade do metal. Ele pode ser transportado também para a cadeia alimentar. Viana 2020 também relata sua pesquisa no rio Araguari que o cádmio excedeu os limites estabelecidos. Com isso, atividades antrópicas no rio Amapari podem proporcionar o aumento de ocorrência desses metais. Dentre essas atividades, a extração por mineradoras e a exploração irregular de minério podem estar relacionadas também à biodisponibilidade destes metais no curso d'água. As espécies carnívoras estão no topo da cadeia alimentar aquática. E por isso, possuem tendência a bioacumular. Lima e colaboradores de 2015 constatou a presença de mercúrio no Opus eimaria e em outras espécies dessa mesma preferência alimentar na região do norte do estado do Amapá. Diante disso, foi possível determinar a presença de metais na água e no corpo de Boulenger, Cuvier e Opus eimaria. Isso mostra que a água está inapropriada para a utilização e consumo da população. Já enquanto as espécies de peixes analisadas, elas devem ser consumidas com moderação, visto que há constatação de metais no seu organismo, especialmente do cádmio. Queria agradecer aqui a Unifap, a FAPEAP, CNPq, o LAAB e o Laboratório Ligem.